Você acha que já viu goleada em Copa do Mundo? Acha que um 4-0 é massacre? Que um 5-0 é humilhação? Então se prepara, porque hoje a gente vai entrar no lado mais cruel do futebol. O lado onde o placar deixa de ser um jogo e vira um trauma. E sim, antes que você pense no Brasil, aquele 7-1 em 2014 que até hoje dói só de lembrar, eu já te aviso. O 7-1 não é a maior goleada da história das Copas, mas com certeza é uma das mais dolorosas de todas. Porque existem jogos em Copa do Mundo com 8, 9 e até 10 gols de diferença. E a número 1 dessa lista parece placar de videogame. Fica até o final, porque essas goleadas não são só números, elas são cicatrizes históricas. Para a lista ficar justa, aqui só entra jogo da Copa do Mundo masculina, fase final, e placar realmente absurdo. Bora começar! Na quinta posição, Suécia 8-0 Cuba, na Copa do Mundo de 1938. Esse jogo já começa com um choque, porque 8-0 em Copa do Mundo é algo raríssimo. E o mais pesado é que naquela época o futebol era mais travado, mais físico, mais difícil de acontecer goleada. Mesmo assim, a Suécia entrou em campo como se estivesse jogando outro esporte. Foi um atropelo do início ao fim, uma diferença tão grande que o jogo parecia sem sentido. Cuba simplesmente desapareceu em campo e esse placar virou um dos mais brutais da história. Só que o quinto lugar aqui é um empate técnico, porque existe outro 8-0 que merece estar nesse mesmo nível. Uruguai 8-0 Bolívia, na Copa do Mundo de 1950. Sim, a Copa do Maracanazo, a Copa em que o Uruguai acabou campeão dentro do Maracanã. Só que antes disso, o Uruguai já tinha mostrado que estava pronto para destruir qualquer adversário. A Bolívia não teve chance, foi um time contra um furacão. E quando você faz 8-0 numa Copa do Mundo, isso não é só uma vitória, é uma marca eterna. Por isso esse jogo entra empatado com o quinto lugar, porque 8-0 em Copa é humilhação histórica. Agora vamos pro quarto lugar, Alemanha 8-0 Arábia Saudita, na Copa do Mundo de 2002. Aqui a gente entra na era moderna e esse jogo tem um peso diferente porque foi logo na estreia. Foi a Alemanha dizendo para o mundo inteiro que a Copa tinha começado e que eles estavam ali para atropelar. E o nome que aparece nesse jogo é Miroslav Klose, o cara que ali começou a construir a lenda que mais tarde faria dele o maior artilheiro da história das Copas. E o mais assustador é que esse 8-0 poderia ter sido ainda maior, porque a Alemanha tirou o pé. No terceiro lugar, Hungria 9-0 Coreia do Sul, na Copa do Mundo de 1954. 9-0. Isso aqui não é goleada, é execução. E não era uma Hungria comum, era uma das seleções mais fortes do planeta naquela época, um time que parecia invencível. A Coreia do Sul entrou e foi engolida. Quando um jogo chega no 7, no 8, no 9, ele deixa de ser futebol e vira um evento traumático. No segundo lugar, Iugoslávia 9-0 Zaire, na Copa do Mundo de 1974. Esse jogo é uma das maiores humilhações já registradas em Copa do Mundo. 9-0, um placar que parece exagero, mas aconteceu. E o que torna isso ainda mais cruel é que o Zaire entrou nessa Copa sem estrutura, sem preparação e sem nível competitivo para enfrentar seleções desse tamanho. O resultado foi um massacre, daqueles que você assiste e não sabe se sente choque, pena ou incredulidade. Porque um 9-0 em Copa não é normal, é um abismo entre dois mundos. E agora chegou o primeiro lugar, a maior goleada da história da Copa do Mundo. Hungria 10-1 El Salvador, na Copa do Mundo de 1982. 10-1. Isso aqui parece mentira, parece placar inventado, parece coisa de videogame. Mas foi real e foi Copa do Mundo. E o mais surreal é que El Salvador ainda fez um gol, ou seja, eles tomaram 10, mas pelo menos não saíram zerados. Mesmo assim, esse jogo virou a maior goleada de todos os tempos, porque chegar em 10 gols numa Copa é algo quase impossível. E aí você entende uma coisa, quando uma seleção toma 8, 9 ou 10 numa Copa do Mundo, ela não perde só o jogo, ela perde moral, perde respeito e perde psicológico, e às vezes nunca mais é a mesma. E agora vem a parte que todo brasileiro sente. O 7-1 do Brasil em 2014 não entra nesse top 5 em número de gols, mas entra no topo quando o assunto é dor. Porque foi semifinal, foi dentro de casa, foi no Mineirão, foi o Brasil. E não foi só uma derrota, foi um choque nacional. Teve jogo que terminou 9-0, teve jogo que terminou 10-1, mas nenhum deles teve o peso emocional do 7-1 para uma nação inteira. Foi o tipo de jogo que muda a história. Agora eu quero saber de você, qual dessas goleadas te chocou mais? E na sua opinião, o 7-1 foi a maior humilhação da história das Copas mesmo sem ser a maior goleada? Comenta aí. E se você quiser a parte 2 com as maiores goleadas em mata-mata, aí sim o vídeo vai ficar pesado de verdade.